Muito bem, amigos e amigas do canal Coruja Livre, mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a história da cultura ocidental, que é o cristianismo. Mais especificamente, vamos falar sobre a figura de Jesus. Aproveitando que hoje é sexta-feira santa, feriado, e não temos mais nada melhor para fazer. Na verdade temos, né? Mas é um assunto que temos que conversar, temos que abordar no canal. É um tema importante também para a gurizada aí que estuda, né, no ensino médio, disciplina de ensino religioso, né, uma disciplina abordada do ponto de vista da filosofia da religião, da sociologia da religião e da história da religião. Tá? Então vamos analisar a figura de Cristo filosoficamente e levando em consideração também a ciência histórica, certo? Muito bem. Primeiro, existiu mesmo uma figura, um indivíduo chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré? Existiu essa figura? Não há, infelizmente, provas suficientes para afirmarmos isso, se realmente um indivíduo chamado Jesus existiu. Tá? As provas que nós temos sobre isso, se é que podemos chamar isso de provas, né, são os textos bíblicos, tá? E não há muita consistência com relação a isso, porque esses textos foram manipulados pela Igreja Católica, né? Muitos trechos do que hoje nós chamamos Bíblia, né, foram selecionados pela Igreja, outros textos não foram inseridos, são os chamados evangelhos apócrifos, não estão na Bíblia que nós conhecemos hoje. A Bíblia Católica também tem alguns textos que não estão na Bíblia que os protestantes utilizam, né? As igrejas protestantes utilizam. Então os textos foram selecionados pela igreja, né? E não incluem então os chamados evangelhos apócrifos. E não sabemos se realmente aqueles sujeitos que estão ali, que são chamados de discípulos, apóstolos de Cristo, realmente existiram também. Então é tudo muito vago, né? O máximo que temos assim como prova histórica é um trecho de um livro de um historiador que teria vivido na época lá, chamado Flávio Joséfo, né? Ele não conviveu com a figura de Jesus, mas ele fala num trecho de um livro dele lá que havia uma figura chamada Jesus, né, que tinha uma certa influência na região que hoje nós chamamos de Palestina, tá? E que tinha seguidores e tal, certo? O problema é que o trecho do livro do Flávio Joséfo, né, também há indícios de manipulação nesse trecho. Então, mais um problema. Como podemos ter certeza se realmente o Flávio Joséfo escreveu o que escreveu? É um trecho curto e há indícios de manipulação, porque a forma como ele foi escrito destoa o resto do estilo do historiador, né? E fora isso, não temos mais muitas provas. Então fica na questão da fé, do indivíduo acreditar ou não, né? A religião é assim mesmo, né? O indivíduo ou você acredita ou não acredita. A fé é importante para a religião. Então não estamos dizendo aqui que Jesus não existiu e pronto. Não, né? Do ponto de vista do crente, é uma questão de fé. Você acreditar ou não, certo? Mesmo que a história afirmasse alguma coisa com relação a isso, isso não importa para o crente, né? Porque a sua fé vai além daquilo que os discursos humanos dizem, né? Mas nós estamos preocupados aqui com a história, né? E do ponto de vista da ciência histórica, infelizmente não há uma prova consistente sobre isso, certo? Por quê? A própria Igreja Católica atrapalhou pesquisas nesse sentido. Afinal de contas, se fosse realmente encontrado um vestígio consistente e definitivo sobre a existência de Jesus, isso poderia talvez atrapalhar a própria doutrina cristã, né, que prega a ressurreição de Cristo em corpo e espírito, né? Imagine, por exemplo, se encontram lá uma cova, né, com restos mortais fossilizados de alguma forma, algum tipo de vestígio, né, de que algum corpo foi enterrado ali e que ainda há algum sinal disso aí, certo? Isso poderia colocar em xeque então a crença, né, no dogma da ressurreição, né, porque segundo a doutrina oficial da própria Igreja Católica,
né, que é aceita também, né, essa ideia da ressurreição aceita por outras igrejas que se dizem cristãs, Jesus ressuscitou em corpo e espírito. Então seria possível encontrar nenhum vestígio do corpo dele, certo? Então, a própria igreja por muito tempo atrapalhou pesquisas históricas para se comprovar se Jesus existiu ou não. Então até hoje nós não sabemos ao certo, né? Mas temos o Santo Sudário. Também não há, né, nenhuma certeza sobre se esse pano, né, que teria sido usado para cobrir o corpo de Jesus é verdadeiro, né? Pelo contrário, há quem diga que foram feitos testes e que mostraram que o pano é de uma época posterior à época que a igreja diz que Jesus teria sido crucificado. Então nós não sabemos, essa é a questão, não sabemos, tá? Na época também, né, que se diz que Jesus teria vivido lá na região que hoje nós chamamos de Palestina, outras figuras, né, teriam aparecido também se autodenominando Messias, porque havia uma profecia no judaísmo que dizia que Jeová, Yahvé, né, o Deus dos judeus, iria enviar, né, um escolhido, né, um Messias para salvar o povo hebreu, né, para redimir e salvar o povo hebreu, né, que sofria em conflito com outros povos, né. Lembrando que os hebreus foram conduzidos até a chamada Terra Santa, né, pela figura, né, do Moisés, certo? E numa época em que eles estavam no Egito Antigo, né? No Egito Antigo, os hebreus viviam como um povo que por um tempo foi subserviente aos egípcios, né? Segundo a Bíblia, eles foram escravizados pelos egípcios, mas também há controvérsias com relação a isso, né? Porque há historiadores e arqueólogos que dizem que os hebreus, na verdade, eles viveram um tempo lá no Egito, ajudaram até na construção de templos em honra ao deus Aton, né? No culto instaurado pelo faraó Akhenaton. Foi o primeiro culto monoteísta que se tem registro na história, e provavelmente essa religião influenciou os hebreus, né? E eles teriam levado esse culto até a região que hoje nós chamamos de Palestina, transformaram isso no judaísmo, foi uma das bases para o judaísmo, né? Claro que o culto foi transformado no decorrer, né, da história desse povo, né? Passaram a chamar o Deus de Yahvé, de Jeová e tal, né? Também não há muita certeza sobre isso, mas há vários indícios que mostram que pode ter acontecido isso mesmo. Com relação à perseguição que os hebreus teriam sofrido lá no Egito, né, e escaparam seguindo a figura do Moisés, isso aí, há indícios históricos que mostram que pode ter acontecido mesmo, sim, na época do faraó Ramsés, né? Ramsés II, certo? Então há vestígios numa tumba lá que mostra lá o corpo de um príncipe, filho do Ramsés, que seria o primogênito, né? Que teria morrido numa perseguição a hebreus que estavam fugindo lá. E ele recebeu uma pedrada na cabeça e acabou morrendo, né? Então provavelmente algum hebreu jogou uma pedra com uma funda, uma tiradeira que a gente chama, né? Pegou na cabeça dele e ele acabou falecendo, o primogênito, né? Então o filho do Ramsés II, né? E na Bíblia essa história vocês conhecem, né? A fuga dos hebreus do Egito, Moisés abre lá o Mar Vermelho, né? Nessa fuga o faraó vai atrás do povo hebreu e os soldados acabam morrendo no mar que se fecha e tal, né? Mas antes disso tem as pragas do Egito, aí os primogênitos, né, das famílias dos egípcios morrem, principalmente o filho do faraó morre. Só que na história bíblica eram crianças, né, primogênitos, filhos, né, de famílias egípcias, em especial o filho primogênito do faraó, né? Mas, segundo os arqueólogos, teria realmente existido esse príncipe. Ele não era uma criança, tá? Ele já era adulto, né? E ele que governava propriamente, porque o Ramsés já estava muito velho na época,
tá? Já beirando os 80 anos, segundo dizem os arqueólogos, e teria acontecido isso mesmo. Ele foi perseguir os hebreus que estavam escapando, né? E recebeu então esse golpe de pedra, né? Uma pedrada, uma tiradeira, né? na cabeça, e acabou falecendo. Então é lá a múmia dele, e no crânio há um vestígio lá realmente de uma pedrada, tá? E as escrituras em hieróglifos descrevem exatamente isso, tá bom? Só que essa não é uma história muito contada, né? Então é uma coisa que ficou meio, meio escondida, essa história, né? Então, mas se vocês têm interesse, eu indico aí que pesquisem, né, sobre isso, tá? Há um sujeito, tá? Que agora até me fugiu o nome, mas eu posso colocar embaixo depois aí o nome do sujeito, tá? Que é um arqueólogo muito importante lá no Egito. Você já deve ter visto ele participando de programas do History Channel, né? E National Geographic. Depois eu coloco o nome dele, esqueci agora, tá? Eu coloco abaixo do vídeo para vocês pesquisarem, tá bom? Bom, e o que isso tem a ver também com o que estamos falando aqui, com Jesus e tudo mais? Ora, a primeira comemoração da Páscoa pelos judeus tem a ver com isso, com a fuga do Egito, tá? Então, os judeus, antes, né, do cristianismo, comemoravam já a Páscoa, era a fuga dos hebreus do Egito. Esse é o motivo da comemoração, até hoje eles comemoram isso, tá? Bom, muito bem. Além disso, né, nós temos que identificar por que os hebreus teriam fugido do Egito. Então, se antes eles participavam lá do culto a Atom, teriam participado da construção de templos em honra a esse deus, né, no primeiro culto monoteísta que se tem registro na história. Ora, após a morte do Akhenaton, né, o faraó Akhenaton, filho dele Tutankhamon, famoso por ter os arqueólogos acharam um sarcófago lá adornado de ouro, né? O Tutankhamon ficou muito famoso por causa disso, né? Acharam a múmia dele, né? Com um sarcófago todo bonito, adornado de ouro. O Tutankhamon, jovem, né? Ele retomou o culto politeísta e morreu muito jovem, né? Depois, outra família nobre assume, né, o poder no Egito, e aí, definitivamente, o politeísmo é retomado no Egito. Então, os sacerdotes que cultuavam Aton, né, o Deus único, simbolizado pelo Sol, começam a ser perseguidos, e todas as pessoas que continuaram cultuando o Deus Aton, ou Aton, né, foram perseguidas no Egito. Então os hebreus estavam no meio dessas pessoas, né, eles cultuavam esse Deus único e tiveram então que fugir do Egito por conta disso, tá? Então há indícios arqueológicos que mostram que realmente isso teria acontecido. No entanto, eles não atravessaram o Mar Vermelho, coisa nenhuma, né? Segundo os arqueólogos, há um erro de tradução, não era Mar Vermelho, coisa nenhuma, mas sim era um banhado, lá, uma espécie de pântano, né, chamado Mar de Juncos, né, que daí, num erro de tradução, ficou com o Mar Vermelho. E é claro que na Bíblia, como discurso mitológico, é o discurso usado na Bíblia, um discurso carregado de alegoria poética, de metáforas e tudo mais, né? Quem escreveu achou mais interessante contar essa história da abertura do mar por Moisés e tudo mais, tá? O fato é que os judeus acreditavam, né, que estavam sendo conduzidos então pelo espírito de um Deus único, né, que eles passaram a chamar de Jeová ou Yahvé, tá? E esse Deus prometeu aos judeus que iria enviar um Messias para, né, governar, para ser o rei dos judeus, né? Então havia essa profecia no Velho Testamento. Se vocês procurarem na Bíblia, mesmo a Bíblia cristã tem essa profecia em livros do Velho Testamento, né? Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi é considerado um Messias, né, por alguns judeus, né? Um enviado e tal. E eles esperavam ainda um outro enviado que iria definitivamente governar o povo judeu, né? E por que agora estou usando a denominação judeu? Porque os hebreus, quando eles passam então a assumir a crença em Yahvé, Jeová, e desenvolve a doutrina desse culto, aí então surge propriamente a religião judaica. Então eles passam a se autodenominar como judeus, mas o nome original desse povo é povo hebreu, né? Que era um povo nômade, pastoril, certo? Era um povo de origem semita, né?
que guarda semelhanças genéticas com o povo árabe também, né? Segundo a Bíblia, os árabes são irmãos dos hebreus, né? Aí tem aquela história, a história do Abraão, né? Que já estava com uma idade avançada e ainda não tinha um filho para ser seu sucessor. Aí Deus manda um anjo para falar com ele, né? E aí o anjo diz que ele poderia se relacionar com uma escrava, e essa escrava daria esse filho a ele. E ele pede autorização à sua esposa, e a esposa, né, fica chateada, mas tudo bem, se foi Deus que mandou, então beleza. Ele acaba tendo um filho com essa escrava. Acontece que depois que esse filho, né, cresce e tudo mais, o anjo volta novamente e diz: olha, Abraão, agora Deus decidiu que você vai ter um filho com a sua esposa oficial. Né? E aí, né, é o que acontece, né? Depois o que acontece é que o Abraão, então, seguindo aí um pedido da sua esposa, manda embora o filho que ele teve com a escrava, e esse filho que teria dado origem ao povo árabe, né? Que hoje é um povo que segue o islamismo, né? Mas respeitam os patriarcas do judaísmo, como Abraão, Moisés e tudo mais. Eles respeitam, tá? E cultuam um Deus único também, que eles chamam de Alá. Mas é o mesmo Yahvé, é o mesmo Jeová, certo? Cristo para os islâmicos é um profeta menor. O profeta maior para eles é Maomé, certo? Bom, tudo bem, mas depois de toda essa enrolação aí da história, né? Eu falei um monte de coisa aqui, vocês devem ter se perdido aí no meio também. Vamos voltar aqui à figura de Jesus, certo? Então, se Jesus existiu ou não como pessoa, não temos certeza sobre isso, tá? Espero que já tenha ficado claro isso, tá? Havia uma profecia de que um Messias iria ser enviado ao povo judeu e tudo mais, sim. Então outras figuras apareceram lá dizendo que eram filhos de Deus, que eram Messias e tudo mais, tá? Na época, né? Se diz que Jesus teria vivido, tá? Então não tenho certeza, mas o fato é que ficou o texto bíblico, né? Que foi manipulado pela Igreja Católica, como eu já falei, né? Mas tem coisas ali muito interessantes, como por exemplo, os dois maiores mandamentos de Cristo. Quais são? Vocês sabem? Né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Coisa que os cristãos, né, a maioria, esquece, né, no dia a dia. Né? Esse amar a Deus sobre todas as coisas tem um detalhe aí, né? Porque Cristo também dizia que Deus, né, estava em nós. Né? Então o templo de Deus está em vós. Né? A figura de Paulo, né, que escreveu as cartas, né, que foi o cara que difundiu o cristianismo pelo Império Romano, ele também repetia isso: o templo de Deus está em vós, né? Frisava a questão do amor também. E Jesus, então, dizia que os principais mandamentos eram esses: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se o templo de Deus está em vós, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a si mesmo e amar ao próximo ao mesmo tempo. Então, um mandamento envolve o outro, certo? Né? Então, é como se Deus estivesse entre nós, como se Deus estivesse manifestando entre todos nós. Né? Além disso, Jesus acrescentava também a ideia do perdoar não 7, mas 70 vezes 7, né? Demonstrando então a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Dando a chance ao outro de se redimir, né? de consertar os seus erros. Né? Também, mais uma vez, uma coisa que os cristãos, a maioria por aí, esquece. Né? Também vamos lembrar aqui aquela cena em que Jesus protege uma prostituta que seria apedrejada, e ele chega na frente, então, para todo mundo: olha, vocês não vão jogar pedra nela, né? Porque atire a primeira pedra quem nunca pecou na vida, quem nunca cometeu um erro, atire a primeira pedra. Vamos ver. E aí ninguém fez isso, porque as pessoas cometem erros, certo? Né? Quem é que pode julgar o outro? Ninguém pode julgar o outro. Né? De acordo com essa visão cristã, antes de julgar o outro, é importante ver seus próprios erros. Né? Então, Jesus comunicava em forma de parábolas, metáforas. Né? Então ele dizia assim: antes de julgar os erros do seu irmão, né? Olhe para a trave, né? o cisco que está no seu olho, certo?
olhe para você mesmo, olhe para os seus próprios erros antes de julgar os outros. Né? E lembrem, né? O templo de Deus está em vós, e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a ideia da caridade, do amor, muito importante esse discurso atribuído a Cristo. Né? Isso vocês encontram no Sermão da Montanha, que é um dos trechos mais belos do Novo Testamento, né? Que é formado por livros escritos pelos supostos discípulos de Jesus, né? Que dão versões diferentes sobre o que teria acontecido ali na época que eles conviveram com ele. Né? Então, hoje nós vemos que as igrejas cristãs, que muitos cristãos por aí esquecem o que é básico. Né? Eles se detêm em textos lá do Velho Testamento, que são textos muito violentos, né? Uma época que os judeus estavam em conflito com outros povos. Então, o Deus do Velho Testamento é um Deus da guerra, é um Deus sanguinário. Né? Mas isso nós vamos falar num outro vídeo. Né? Porque eu acho que aqui já fomos longe demais e o meu café está esfriando. Tá bom? Espero que tenham aí aprendido alguma coisa depois de toda essa conversa. Peço novamente que vocês curtam aí o canal, né? Cliquem aí no sininho, certo? E compartilhem esse vídeo aí com os amigos de vocês, nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.